Ela era apenas uma idosa comum, invisível aos olhos apressados da cidade. Empurrada na cadeira de rodas pelo neto, vestia o olhar cansado dos anos e o peso do tempo nas mãos trêmulas. Ninguém sabia que, sob o cobertor marrom surrado que cobria suas pernas, ela escondia um segredo capaz de ruir alicerces de vidas inteiras. A senhora Clara não falava muito. Os vizinhos a viam todos os dias na praça, sempre na mesma hora, parada, olhando para o horizonte com um semblante que oscilava entre nostalgia e dor. O neto, Lucas, era seu fiel companheiro, um garoto magro, de expressão séria para a pouca idade que tinha. Ele empurrava a cadeira de rodas com uma destreza silenciosa, como se soubesse que qualquer palavra poderia acordar algo sombrio. Clara, uma mulher negra de 78 anos, levava no rosto as marcas de uma vida dura, e nos olhos, um brilho que parecia ocultar uma infinidade de histórias. Seu silêncio incomodava. Havia uma aura de mistério ao redor dela, e os vizinhos se perguntavam o que ela escondia. Alguns diziam que ela havia perdido a fala, outros, que guardava segredos de guerra, de crimes e até de um passado que preferia nunca mais revisitar. Naquela tarde em particular, Clara pediu para que Lucas a levasse para um bairro que ele nunca tinha visitado antes. O garoto, curioso, apenas obedeceu. Não era comum que ela fizesse pedidos específicos sobre seus passeios, e ele sabia que aquilo significava algo. Chegaram a um prédio antigo e mal conservado, no centro da cidade, onde Clara pediu que parasse. Ela olhou para o alto, encarando as janelas quebradas, como se pudesse ver fantasmas dançando por ali. Lucas observava a avó com olhos arregalados. Clara, que mal falava e quase nunca expressava desejos ou vontades, parecia subitamente transformada. Havia algo naquele olhar, um brilho incomum que misturava medo e esperança. Ele tentou puxar conversa, mas ela apenas tocou sua mão com uma leveza que beirava o desespero e lhe disse, com uma voz trêmula e baixa: "Tem coisas que o tempo não apaga, meu filho." Aquilo deixou Lucas perturbado. Por mais que tentasse arrancar algo dela, Clara apenas mantinha o olhar fixo no prédio, como se esperasse que ele lhe devolvesse alguma resposta perdida no tempo. Um frio percorreu a espinha do garoto. Ele sentia que havia algo errado, algo obscuro que pairava sobre a avó e sobre aquele lugar. Na volta para casa, Lucas se pegou pensando no que aquela frase poderia significar. Havia crescido sem saber muito sobre o passado da avó, que, desde que se mudará para sua casa, falava o mínimo necessário, guardando para si tudo o que um dia fora sua vida. Lucas só sabia que a avó havia passado por dificuldades e que tinha saído de sua cidade natal para recomeçar em algum lugar seguro. Mas o que ela teria vivido para carregar nos ombros um fardo tão pesado? Nos dias que se seguiram, Clara começou a dar pistas, mesmo que involuntárias, sobre o segredo que guardava. À noite, acordava gritando, chamando por nomes que Lucas nunca ouvira antes. Em um de seus devaneios noturnos, ouviu-a murmurar algo sobre os gritos e os corredores escuros. A frase lhe soou fria como uma lâmina. Decidiu que precisava saber o que aquilo significava. Quando tentou conversar com a mãe sobre as palavras da avó, ela mudou de assunto rapidamente. Era como se a família inteira tivesse concordado em manter Clara e seu passado num pacto silencioso. "Você não entenderia, Lucas. Algumas coisas são melhores de serem esquecidas", dizia a mãe, mas ele não conseguia deixar de pensar naquelas palavras. Havia um pressentimento de que o passado sombrio de Clara estava prestes a ser revelado, e que ele poderia mudar tudo. O pedido de Clara para ir até aquele prédio continuava ecoando na mente de Lucas, como um enigma. Não era fácil tirar a imagem da avó em frente ao edifício antigo, olhando para as janelas com um misto de terror e saudade. Decidido a entender o que significava aquilo, ele começou a observar Clara com mais atenção, esperando captar pistas sobre o passado dela. Naquela mesma noite, enquanto Clara dormia, Lucas foi até o quarto dela em busca de respostas. Vasculhando gavetas e prateleiras, encontrou uma velha caixa de sapatos cheia de fotos antigas, todas desbotadas. Algumas mostravam Clara ao lado de um homem alto e sorridente, de terno, com olhos profundos. Lucas nunca o tinha visto antes. Virou a foto, e no verso havia uma frase escrita à mão: "Lembranças que o tempo não apaga." Entre as fotos, encontrou uma carta amarelada pelo tempo, escondida no fundo da caixa. As palavras eram difíceis de ler, manchadas e tremidas, como se tivessem sido escritas com pressa. "Clara", dizia a carta, "não deixe que eles destruam quem você é." O que será que aquela carta queria dizer? Ele sentia que havia algo urgente ali,
uma mensagem escondida que a avó havia guardado com medo e cuidado. Quando Clara acordou, Lucas estava à mesa do café, inquieto. Olhou para ela tentando esconder a angústia, mas não conseguia esquecer as palavras da carta. Quando ela sentou ao lado dele, ele perguntou casualmente, tentando não soar invasivo: Vó, quem era o homem da foto? O que ele significava para você? Ela hesitou, seu rosto endurecendo, mas depois de um longo suspiro, apenas murmurou: alguém que eu amei, mas que ficou preso no passado. O silêncio foi interrompido por uma lágrima solitária que escorreu pelo rosto dela, uma lágrima que parecia carregar anos de dor. Lucas percebeu que aquilo era mais do que uma simples lembrança triste. Era um peso que ela carregava sozinha, uma dor que talvez ninguém mais entenderia. Pela primeira vez, ele enxergou a avó não como aquela mulher idosa e silenciosa, mas como alguém que sofreu e foi ferida. Na escola, Lucas não conseguia se concentrar. A imagem do homem e as palavras da carta ficavam voltando à sua mente. Ele decidiu que precisava ir até aquele prédio novamente e tentar entender o que havia acontecido ali. À tarde, voltou para lá sozinho e começou a andar pelos corredores, tentando imaginar o que sua avó teria vivido ali. Em um canto do prédio, encontrou uma senhora, velha como Clara, que o observava com um olhar desconfiado. Ao vê-lo, perguntou: está perdido, menino? Lucas hesitou, mas respondeu: estou procurando algo sobre a minha avó. Ela se chama Clara. Conheceu ela? A expressão da mulher mudou instantaneamente, e seus olhos pareceram se encher de lembranças. Clara, é claro que lembro dela. Muitas histórias ficaram presas nesses muros. Ela não disse mais nada, mas Lucas sentiu que estava no caminho certo. Decidiu que voltaria ali com mais frequência. Talvez convencesse a senhora a lhe contar mais sobre o passado de Clara. Era como se cada vez mais peças do quebra-cabeça começassem a surgir, mas o quadro completo ainda permanecia nebuloso. Ele sabia que precisava entender o que aconteceu ali para ajudar sua avó a encontrar paz. Os dias se passaram, e Lucas voltou ao prédio sempre que tinha uma chance. Naquele dia, decidiu falar de novo com a senhora do corredor, tentando extrair mais informações sobre Clara. Ela lhe disse que Clara era chamada de a guerreira silenciosa e que, em tempos sombrios, o prédio havia sido uma espécie de prisão para quem ousasse desafiar o poder local. Ela sofreu muito ali, menino. Mas também fez escolhas difíceis, disse a mulher, com uma voz grave, deixando Lucas mais confuso. No caminho de volta para casa, ele estava pensativo. Começou a questionar o que sua avó poderia ter feito para carregar tanto peso. Será que ela realmente havia se envolvido com algo sombrio? A imagem de Clara se misturava em sua mente com as palavras da mulher, e ele não conseguia entender o que significava aquilo. Naquela noite, tentou conversar com a mãe sobre o que estava descobrindo, mas ela foi rápida em interrompê-lo. Lucas, algumas coisas precisam ficar no passado. Sua avó já sofreu o suficiente, disse, com uma expressão tensa. Lucas ficou em silêncio, mas sua curiosidade só aumentou. Ele não queria desistir de entender quem Clara realmente era e por que guardava tudo aquilo. Quando finalmente se deitou, um pensamento perturbador o dominou. E se a avó tivesse feito algo imperdoável? Ele não queria acreditar, mas tudo apontava para um passado sombrio. Mesmo que sentisse medo, sabia que precisava continuar sua busca pela verdade. Aquela noite estava fria, e Lucas não conseguia dormir. As palavras da vizinha do prédio, as fotos antigas e o silêncio de Clara martelavam sua mente. Decidido a descobrir mais, esperou todos dormirem e voltou ao quarto da avó. Ali, sob o colchão, encontrou outro envelope, amassado e coberto de poeira. Ao abrir, viu uma folha de jornal com uma manchete que dizia: Rebelião no edifício São Judas resulta em prisões e desaparecimentos misteriosos. Ele leu a matéria com atenção. Ela contava a história de uma rebelião que ocorrerá décadas atrás, onde um grupo de moradores e ativistas locais desafiou autoridades injustas. O jornal mencionava que vários deles foram presos e nunca mais vistos. Lucas, com um frio na espinha, imaginou se Clara havia sido uma dessas pessoas. Ele não conseguia acreditar que sua avó, aquela senhora serena e debilitada, tinha um passado tão perigoso e audacioso. Na manhã seguinte, enquanto tomavam café, ele decidiu confrontá-la. Vó, o que aconteceu no prédio São Judas? Você estava lá na época da rebelião. O rosto de Clara empalideceu. Ela suspirou, parecendo desmoronar em 1000 pedaços diante do neto, mas manteve-se em silêncio. Após alguns segundos de hesitação, ela disse, baixinho: Tem coisas, meu filho, que é melhor esquecer.
Coisas que só trazem dor. Mas Lucas insistiu. Ele precisava saber. Vó, eu quero te ajudar. Eu não vou fugir da verdade. Ela o olhou com uma mistura de tristeza e gratidão, mas desviou o olhar. O peso do passado parecia esmagá-la. Naquele prédio, fiz coisas das quais me envergonho até hoje, murmurou, e Lucas sentiu seu coração apertar. Sua avó, a mulher mais íntegra que conhecia, carregava a culpa de algo que ele ainda não compreendia. Ela se levantou e foi até uma pequena caixa guardada no armário, tirando de lá um objeto envolto em um tecido. Ao desenrolar o tecido, Lucas viu um broche de metal antigo, corroído pelo tempo, mas ainda com uma inscrição legível: por justiça e liberdade. Ele a olhou, esperando uma explicação. Ela finalmente confessou: esse broche pertenceu a alguém que eu amava, alguém que desapareceu por minha causa. Lucas não sabia o que pensar. Sua avó, aquela figura amorosa e serena, de repente se tornava uma estranha. Ele sentia que estava prestes a desenterrar um segredo sombrio, mas que poderia custar-lhe muito mais do que imaginava. Sem conseguir suportar mais a angústia, Lucas voltou ao prédio São Judas naquela tarde. Desta vez, determinado a falar novamente com a senhora do corredor e, quem sabe, obter mais respostas. No entanto, ao chegar lá, viu um homem de aparência austera, cabelos grisalhos e um olhar que parecia frio como pedra. Ele estava encostado na parede, olhando-o fixamente, como se esperasse por ele. Você é o neto de Clara, não é? Disse o homem com voz rouca, sem esperar resposta. Lucas assentiu, intrigado e um pouco amedrontado. Eu a conheci. Conheci Clara em dias sombrios. A revelação o deixou tenso. Aquele homem conhecia sua avó e, de alguma forma, parecia saber mais do que ele próprio sobre o passado dela. Minha avó, ela foi uma das prisioneiras aqui? Perguntou Lucas, tentando soar firme. O homem suspirou, seu rosto revelando um misto de desprezo e compaixão. Não exatamente. Ela era uma de nós, mas fez escolhas difíceis. Escolhas que custaram a vida de muita gente. Lucas sentiu um calafrio ao ouvir aquilo. O que o homem queria dizer com custaram a vida de muita gente? O que Clara tinha feito? O homem dos olhos cinzentos se virou, apontando para uma janela alta no fim do corredor. Ali, naquele quarto, foi onde muitos de nós fomos interrogados, onde vidas foram partidas em 1000 pedaços. Ele olhou para Lucas e continuou. Ela foi forçada a atrair a confiança de muitos, ou então teria perdido a própria vida. Às vezes, o silêncio é a única forma de sobrevivência. Lucas estava confuso, seu coração disparado. Ele não queria acreditar que sua avó tivesse sido cúmplice de qualquer coisa, mas agora as peças começavam a se encaixar. Talvez Clara tivesse feito escolhas que julgou serem as únicas possíveis para sobreviver, mas que deixaram feridas profundas em outras pessoas. O homem lhe entregou uma pequena foto rasgada. Nela, uma jovem Clara estava de mãos dadas com um grupo de pessoas em frente ao prédio. Lucas percebeu que havia algo nos olhos dela que nunca vira antes. Uma chama de coragem e desespero. Ela não. É quem você pensa, garoto. Mas também, quem pode julgá-la? A dor pode transformar até o mais justo dos corações. De volta para casa, Lucas tentava processar tudo o que havia descoberto. Ele olhava para a foto, tentando imaginar o que Clara havia vivido, os medos e escolhas que a levaram a se tornar quem era. E se ele tivesse vivido a mesma situação, será que teria tido coragem ou teria cedido ao medo como ela? Durante o jantar, Clara percebeu o olhar perdido de Lucas e soube que ele descobrira mais do que ela imaginava. Com a voz quase inaudível, ela sussurrou: eu só queria proteger quem eu amava. Às vezes, para salvar quem nos importa, fazemos escolhas que nos destroem. Lucas olhou para ela com lágrimas nos olhos, dividido entre a admiração e a dor. Queria abraçá-la e confortá-la, mas também sentia a distância que o segredo dela havia criado entre eles. Havia algo irrevogável entre eles agora, um abismo que talvez jamais pudesse ser cruzado. Ele finalmente perguntou: Vó, e quanto ao homem da foto? Ele te perdoou? Ela desviou o olhar, lágrimas escorrendo pelo rosto marcado pelo tempo. Não, ele desapareceu antes que pudesse me perdoar. Eu fui condenada a viver com a minha culpa e sem o perdão que tanto desejei. Lucas mal dormiu naquela noite. As revelações sobre Clara o deixaram inquieto, abalado de uma forma que ele nunca imaginara. A imagem de sua avó se tornará mais complexa, cheia de sombras e de uma dor que ele mal podia compreender. Ele sentia que precisava fazer uma última tentativa de entender o que realmente aconteceu no passado dela. No dia seguinte, ao entardecer,
Lucas preparou um chá e chamou a avó para conversar. Eles se sentaram lado a lado, e ele começou a falar com suavidade, sem julgamento. Vó, eu quero saber a sua história. Não importa o que tenha acontecido, quero entender pelo que você passou. Ela o olhou com os olhos marejados, e pela primeira vez, Lucas viu algo se quebrar dentro dela, como se aquele segredo, guardado por tanto tempo, estivesse pronto para finalmente emergir. Clara respirou fundo e começou a contar. Aquele prédio, o São Judas, não era só um lugar onde morei. Era um refúgio, mas também uma prisão. Eu era jovem e, como muitos naquela época, fui pega no fogo cruzado de uma luta que nem sempre eu entendia. Ela pausou, buscando forças para continuar. Fui levada a fazer escolhas terríveis, Lucas. Escolhas que eu nunca quis fazer, mas que me foram impostas. Ela relatou como o prédio se tornará um ponto de resistência contra um regime opressor, onde ativistas e dissidentes se escondiam, mas também onde eram encurralados. Clara se envolveu sem perceber, ajudando a esconder alguns desses fugitivos, acreditando que estava fazendo a coisa certa. Mas, quando a repressão veio, os próprios sobreviventes foram forçados a delatar seus companheiros. Eles me pressionaram, Lucas, disseram que, se eu não contasse onde estavam escondidos, eles me fariam desaparecer também. Lucas sentiu um nó na garganta. Tentou imaginar o desespero de sua avó, forçada a escolher entre a própria vida e a daqueles que confiavam nela. Clara continuou, a voz tremendo. Eu entreguei pessoas que confiavam em mim. Vi homens e mulheres, meus amigos, serem levados. E, no meio de toda aquela confusão, o homem que eu amava foi um dos primeiros a desaparecer. Sua voz se quebrou, e ela cobriu o rosto com as mãos, tomada pelo peso da culpa. Lucas assegurou, mas as palavras dela ficaram pairando no ar, como uma verdade pesada e inescapável. Ele queria odiá-la por aquilo, mas tudo o que sentia era compaixão. Clara parecia tão humana, tão frágil, que ele se deu conta de que ela era apenas uma vítima das circunstâncias, de uma história cheia de violência e injustiça que a obrigou a fazer escolhas que nenhum ser humano deveria enfrentar. Nos dias que se seguiram, Lucas continuou a tentar digerir tudo o que descobrira. Ele se sentia dividido. Parte dele queria deixar o passado de Clara onde estava, mas outra parte sentia que precisava fazer algo. Afinal, aqueles que foram levados, as pessoas que ela traiu para sobreviver, muitos deles nunca tiveram a chance de obter justiça. Lucas decidiu procurar o homem dos olhos cinzentos novamente. Quando o encontrou, confrontou-o com as verdades que descobrira. Ela fez escolhas para sobreviver, disse Lucas, tentando justificar a avó, mas o homem o interrompeu, com o olhar sombrio. Escolhas? O que você acha que acontece com aqueles que foram sacrificados, garoto? Cada um deles tinha família, sonhos, pessoas que esperavam por eles. Essas palavras bateram forte em Lucas. O homem contou histórias de alguns daqueles que Clara entregou, um jovem recém-casado, uma mãe com 2 filhos, um estudante promissor. Aquilo quebrou Lucas de dentro para fora. Ele percebeu que, embora pudesse entender a dor de Clara, o peso de suas ações havia deixado cicatrizes profundas em muitos outros. Diante do dilema de perdoar ou vingar aqueles que sua avó prejudicou, Lucas sentiu-se perdido. Sabia que perdoá-la não apagaria a dor das vítimas, mas também sabia que carregar rancor pelo que ela foi forçada a fazer não traria justiça a ninguém. Ele voltou para casa, sua mente dividida entre o passado e o presente, entre a dor e o perdão. Dias depois, Clara finalmente rompeu seu silêncio definitivo, como se tivesse se libertado do peso que carregava por tanto tempo. Ela e Lucas conversaram até o amanhecer, cada palavra cheia de confissão e arrependimento. Ela lhe contou como cada rosto que entregará ficava marcado em sua memória, a cada aniversário, a cada Natal, quando relembrava o que tinha feito. Lucas percebeu que o que a avó mais desejava não era apenas o perdão dele, mas sim o de todos que ela não pôde salvar, uma absolvição que nunca chegaria. Eu carrego cada um deles comigo, Lucas. Eles vivem nos meus pesadelos e nos meus pensamentos. E sei que nada que eu faça agora pode trazê-los de volta. Perplexo, Lucas se perguntou se a redenção para Clara era possível. A dor no olhar dela era genuína, um lamento que nenhum castigo humano poderia aumentar ou aliviar. Ele passou a vê-la de uma forma diferente, não apenas como alguém que cometeu erros, mas como uma mulher moldada por um tempo e uma situação que ela não escolheu. Naquela noite, Lucas estava determinado a dar um fim ao sofrimento de Clara. Ele sabia que a avó jamais encontraria paz enquanto mantivesse o peso da culpa escondido em seu coração.
Depois de todas as revelações, de todo o passado sombrio que emergiu e os rostos que vieram à tona, Lucas queria fazer algo que pudesse libertá-la. Então, decidiu que a levaria de volta ao prédio São Judas, onde tudo começou, para encarar as sombras que ainda a assombravam. Ao amanhecer, Lucas disse a Clara que tinham algo importante para fazer, algo que poderia ajudar a apagar a dor que ela carregava. Mesmo relutante, Clara aceitou. Havia um cansaço nos olhos dela, mas também uma faísca de esperança. Pela primeira vez, sentiu que alguém estava ao seu lado naquela jornada final, não apenas para julgá-la, mas para entender e aliviar o que ela sentia. Quando chegaram ao prédio São Judas, o homem dos olhos cinzentos estava lá, como se os aguardasse. Seu olhar era duro, como pedra, mas ao ver Clara na cadeira de rodas, com o rosto marcado pelo tempo e pelas lágrimas, algo nele pareceu amolecer. Ele a sentiu, deixando-a passar, como se também sentisse que aquele era o último ato de uma história que ambos haviam carregado por toda a vida. Clara começou a contar o que nunca tivera coragem de dizer a ninguém. Falou dos dias de medo, dos rostos que traiu, da culpa que a consumiu desde então. Aos poucos, os moradores do prédio começaram a sair de suas casas e se juntar ao redor dela. Muitos haviam perdido familiares, amigos, companheiros que Clara denunciará. Ela sentia os olhares pesados de todos, como uma sentença invisível sobre seus ombros. Eu fui fraca, disse Clara, a voz trêmula. Eu me deixei levar pelo medo. Mas cada rosto, cada vida que ajudei a destruir, ainda vive dentro de mim. E cada um deles eu choro, todos os dias. Havia algo quase sagrado na sua confissão, uma honestidade crua que fez até os corações mais endurecidos vacilarem. As pessoas ouviram em silêncio, e Lucas sentiu que, pela primeira vez, estava vendo Clara completamente vulnerável, despida de todos os seus segredos e arrependimentos. O homem dos olhos cinzentos se aproximou dela. Ficou em silêncio por alguns segundos, mas então, com a voz embargada, disse: Clara, eu também carreguei meu próprio ódio e meu silêncio. Perdi tudo que amava por causa da sua fraqueza, e nunca pensei que poderia perdoar. Mas o tempo não me trouxe paz, apenas mais vazio. Se você carrega a sua culpa e eu carrego meu ódio, quem somos nós senão prisioneiros do mesmo passado? Lucas observava a cena, sentindo a tensão e a dor se dissiparem, substituídas por um tipo de compreensão que não se expressa em palavras. O homem finalmente colocou a mão sobre o ombro de Clara, não como um sinal de perdão completo, mas como um ato de humanidade, um reconhecimento de que, diante do sofrimento, eles eram mais semelhantes do que diferentes. Clara abaixou a cabeça, e o homem deu um passo para trás, dando-lhe espaço. Uma a uma, as pessoas do prédio foram se aproximando, algumas oferecendo palavras de consolo, outras apenas olhando-a com o peso do que viveram. Foi um momento de despedida, como se Clara, ao confessar seus pecados, estivesse se despedindo do mundo que tanto a atormentou. Ao deixarem o prédio, Clara suspirou fundo e segurou a mão de Lucas. Eu não pedi para que me perdoassem, disse ela, com uma voz calma. Mas saber que eles me ouviram, saber que talvez possam encontrar paz, isso já é mais do que eu esperava. De volta para casa, Clara parecia mais leve. Lucas sabia que o passado dela continuaria marcado pela dor, mas também sabia que, naquela confissão, ela encontrou uma espécie de redenção. Ele a levou até seu quarto e a acomodou na cama. Clara sorriu para ele, com os olhos cheios de gratidão e cansaço. Obrigada, meu filho. Não foi o que você esperava, eu sei. Mas o que fizemos hoje foi o que precisava ser feito. Nos dias que se seguiram, Clara viveu com serenidade. Parecia ter aceitado tudo que viverá, e Lucas a observava com uma nova compreensão. Não havia mais como apenas sua avó, mas como alguém que enfrentou o pior de si mesma e encontrou uma forma de carregar seu fardo. Semanas depois, Clara adoeceu e, numa noite silenciosa, partiu em paz, deixando para trás apenas uma carta para Lucas. Na carta, Clara dizia: Lucas, meu neto querido, obrigado por ser meu amparo, minha força, e por me dar uma última chance de olhar nos olhos de quem eu devia uma verdade. Que minha história seja uma lição, não de culpa ou fraqueza, mas de que todos temos escolhas, e mesmo as escolhas erradas ainda podem nos ensinar o valor do perdão. Não carregue minha dor, apenas lembre-se de quem eu fui, não só pelo que fiz, mas pelo que aprendi a me tornar. Amo você eternamente, vó Clara. Lucas leu a carta com o coração apertado, mas também com a alma em paz. Ele compreendeu que o perdão verdadeiro não estava em absolver Clara completamente, mas em aceitar a humanidade complexa dela,
com seus erros e acertos. Guardou a carta, lembrando-se de cada palavra, cada lágrima, e cada vez que ela enfrentou os próprios fantasmas. Para ele, Clara não era uma santa nem uma vilã, ela era simplesmente humana. E foi assim que Lucas escolheu se lembrar dela.